Olá, amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e, como sempre, pastor Luiz Antoniassi. Graça e paz a todos. E hoje voltamos aqui com mais um tema sobre o reino do Senhor, né? O que falaremos hoje, pastor? Hoje vamos falar sobre a maturidade da fé, né? Alguns são homens maduros e outros são meninos, né? Vamos falar sobre espiritualidade, carnalidade, naturalidade. Tema complexo. E vamos lá, como que o senhor chegou nesse tema? Qual foi a inspiração? Inspiração. Acho que não é nem inspiração, é susto, né? Talvez pela tristeza de ver a insuficiência do evangelho no reino. A gente já falou várias vezes sobre muitos subterfúgios, sobre muitas opiniões, sobre muitas formas de apresentar Jesus, mas cada dia nós vemos que Jesus não tem sido o ponto central da fé cristã. Criamos uma fonte de adoração que não é Cristo. Ou seja, em vez de ser uma igreja cristocêntrica, passou a ser uma igreja antropocêntrica e pior, né? Que muitas vezes não é nem o homem mais que está sendo centralizado, porque são as ferramentas, são os meios, as formas, os prazeres, mas o mais alarmante de tudo tem sido as experiências, né? Nós temos que fazer os nossos cultos virar experiência, como aquelas redes de fast food que não tem mais um tipo de lanche, mas tem uma cadeia de alimentos. É o movimento seeker sensitive, né? Isso. Busca da sensibilidade. Igrejas como a Hillsong, a Bethel, elas prezam por esse movimento de não só fazer um culto, mas atrair o membro pela experiência, né? Pelo cheiro, pelo ornamento. O ornamento, pela beleza, pela estética, ou não, ou pela... Estética. Né? Estética é tudo. Está muito preocupado com isso, né? Sim. E aí eu quero fazer a leitura de um texto basilar, né? Para a gente trazer isso, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, né? E 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. E o capítulo 3, né, versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Acho que isso é muito forte, é muito assustador, Diego. Porque nós estamos tendo essa experiência, né, desses três tipos de crentes, né? O crente carnal, o crente natural e o crente espiritual, né? Ou o espiritual que já virou carnal, que agora é natural, ou o natural que virou espiritual e agora é carnal, ou aquele que não sabe nem se ele é carnal, se ele é espiritual, se ele é natural, ou tem os três movimentos durante o dia, né? Sim, mas o que seria esse homem natural, pastor? Esse homem natural, ele acha que tudo acontece, o universo conspira, que nada mais que um dia depois do outro, é o que veio da natureza, que morreu, acabou, que não tem céu, não tem inferno, né? O homem que não está nem preocupado com a sua origem em Deus ou com a sua origem, né? Ele simplesmente vive, né? Está preocupado com a mãe terra, com a natureza, com tudo isso. E também o carnal, né? O carnal é aquele que tudo é voltado para o corpo, para a satisfação pessoal, satisfação alimentar, satisfação dos desejos de prazer e das pulsões. É que ele está um pouquinho depois aqui em 1 Coríntios 3, verso 1, né? Isso. E aí você tem esses que não pode, você não vai falar com eles como espiritual, porque eles não compreendem nada.
Sim. Né? Tudo que você vai falar afronta, confronta. Né? Nós temos vivido uma geração aí de crentes que naturaliza tudo, né? Tá, através da sua carnalidade, começa a naturalizar adultério, prostituição, começa a naturalizar a idolatria, né? Lembra quando a gente se assustava lá atrás que os membros das igrejas cantavam: fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, né? Então veio aqui para ver a pessoa, a personalidade. Né? Nós temos aí vários cantores, ministros, adoradores, são pessoas muito relevantes para o meio, mas o ser humano, através da sua carnalidade e da sua naturalidade, eles vão naturalizando o pecado da idolatria. Porque acho que a idolatria é só aquilo que está lá no capítulo 20 de Êxodo, ou 5 de Deuteronômio, capítulo 6 também, que vai falar, né, somente ao Senhor Deus adorarás, somente Ele darás culto, falando com relação às imagens de escultura ou às semelhanças. Também lá no Salmo 115, né, que fala sobre os deuses, né, feito com materiais. Tá. Mas vem a questão pior, né? Que isso está de uma forma tão naturalizada que quando alguém que ora, que jejua, que lê as Escrituras vai questionar, é taxado de religioso, é taxado de careta, de xarope, bitolado, retrógrado. O senhor crê que esses tipos de homens naturais e carnais, eles têm impedido o crescimento da igreja no Brasil, em São José do Rio Preto? Eu acredito que não é uma questão de impedimento, né? Eu acredito que eles são uma ferramenta da apostasia. Por quê? São consequência da apostasia e ferramentas para a apostasia. Porque a fé de quantas pessoas tem sido abalada por causa desses elementos, dessas pessoas? Pessoas que levam a fé de forma obtusa. Nós temos várias febres e várias ondas, né, dentro da igreja. As questões dos anos 80 e 90 eram os pecados, né, do cigarro, da bebida, essa era a discussão fervorosa, né, as baladas, discotecas. Depois a gente começou a ver outras movimentações, outras questões, né, que veio crescendo com isso, né, a pornografia, o consumo da pornografia, já vinha lá de trás também, mas acentuou aí entre a juventude nessas décadas, né, uma década, principalmente aqui no Brasil, já vem como ondas de outras nações, né, de outros continentes. Aí chega as redes sociais, aí também essa febre nas redes sociais, e jogos eletrônicos, e jogos, né, desde o fliperama, lá atrás, vem pelos os play da vida, né, vem atravessando, aí chega as redes sociais e cria aquela febre, e agora nós temos aí as bets, né? As casas de aposta. As casas de aposta, os jogos de azar. E os crentes naturalizam isso, né? Os talãozinhos de jogos, né, que sorteiam carros, sob o pretexto, ou talvez é fato, de ajudar o hospital A, B ou C. Só que os crentes estão mais preocupados com o jogo, né? Então, não é raro, ou talvez já é uma epidemia nas igrejas, essa questão de jogatina. Sim. Né? E aí vem os influenciadores, porque em vez... Vê se alguém vai influenciar a ler a Bíblia. Ninguém quer incentivar o que é bom, né? Então, mas isso é bom para alguém. Alguém está ganhando com Sim. isso. Não, sempre tem alguém que ganha, né? Aí você pega o irmãozinho deixa de comprar alguma coisa na sua casa, de pagar uma conta de água, de luz, de telefone. Outra coisa também. A primeira coisa que é esgarçada é a contribuição na casa do Senhor. Né? Seja dízimo, ofertas. Então, às vezes o irmão está lá, ou a irmã, atolado, viciado em jogo, e aí começa a reclamar da igreja. Sim. Né? Mas quando o pastor prega, né, dá aquela tela azul. Quando não, sai até do... Né, já sai do sinal, dá aquela tela azul na cabeça do irmão. Essa igreja não presta, esse pastor não presta, porque ele quer controlar a minha vida. Ninguém quer controlar nada. Sim. A grande questão é
Jesus faria isso? Isso é forte, hein, pastor? Ou então... Então, olha aquela briga. Né? Não é uma briga. Olha esse conflito. Abra aí para você ver. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Né? Que vai falar sobre esse conflito dicotômico entre carne e espírito. Né? Porque essa confusão na mente do irmão... Gálatas 5,16. 5,16. Isso. Andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante. Esse conflito entre carne e espírito é uma luta, uma batalha espiritual que acontece no nosso corpo. E quando eu falo batalha espiritual, é das malignidades, os espíritos malignos, do espírito humano e do espírito de Deus. Sim. Então chega a ser quase que um conflito tricotômico, né? Sim. A carne deseja comer, se abastecer, ter lá, né, os seus prazeres mentais. Então, é dopamina. A gente só quer prazer. Quando a gente leva uma invertida ou não tem algo que queremos validado, entramos em conflito. Sim. E a igreja, o que antes era para nos trazer uma reflexão, olharmos para dentro de nós, introjetarmos uma visão de nós mesmos, para que durante a ministração da palavra tivéssemos ali um espelho, como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, quando vai falar que agora vemos como um espelho. Né? Então, quando a gente olha para esse espelho, nós nos vemos. Quando a palavra de Deus vem do altar, ou do próprio ambiente, da ambiência da igreja, vamos lá. A igreja com cara de sagrado, com sacro, que você chega e olha e fala, poxa, aqui é um templo. Nós tiramos isso. Porque a própria condição do templo, ela mostra que aquele lugar não é uma boate, que aquele lugar não é um campo, né, neutro. Então, tiramos a embaixada de Deus e agora jogamos a igreja no campo neutro. Ô, pastor, e o senhor acha que essa naturalização de pecado dentro da igreja, o senhor não acha que é porque tem muita pregação enfatizando o desejo do cidadão ficar rico, que se ele dá um dízimo aqui, vai plantar mais 300 na conta dele? Não mais. Não mais. A teologia da prosperidade, ela está ligada não mais nessa questão do você dá para Deus, Deus dá para você. Não, agora você dá para Deus. Até como gratidão. Porém, a potência de ação agora é sua. Você é mais que Deus. Então, criamos deuses. Né? Criamos deuses, onde eu sou um Deus. Sim. E quando eu falo eu, estou falando do eu mesmo. Então, a minha persona, ela virou um Deus também. Tá? Então, essa incorporação do eu sou trouxe para mim uma potência onde Deus ele é meu espectador. E eu faço. Você é dono de tudo. Dono de tudo. Você tem tudo de bom dentro de você e pode criar tudo. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Perfeito, isso é fato. Porém, tudo que eu preciso em Deus. Sim. Tudo que eu preciso com Deus, para Deus. E outra, quem chama a existência as coisas é só Deus, né? Isso, mas não mais. Biblicamente falando. Biblicamente mas para o homem natural. Para o homem agora depende de mim. Sim. Tá? Nós ouvimos aí durante os anos 2020, 2021, e ainda tem isso dessa persona, o seguinte, quando você fala lá que tudo pertence ao Senhor, né, e que o Senhor faz, tem pessoas que falam, não, Deus veio aqui, fez tudo, você se vira e vai. Ou seja, tirou a soberania de Deus. Tirou a soberania de Deus. Que isso é deísmo, né? Sim, só que aí onde entra isso? Né? A gente acaba
criando para a gente uma síndrome de Deus, ou uma síndrome do poder pequeno. E aí nós criamos deuses. O cantor fulano de tal é um deus, porque ele é adorado como um deus. O pastor fulano de tal é referência de Deus, então ele é um deus. Então sim, a teologia da prosperidade ainda é forte em muitas instituições, em muitas casas, em muitos lugares, mas essa igreja moderna, essa igreja cíclica, essa igreja que gira, né, que está em movimento hoje, é uma igreja de Deus, é uma igreja naturalista, é uma igreja que, não, você pode beber, você pode... Tá, pastor, não proíbe, tá bom, não proíbe, mas você é templo do Espírito Santo. E nós estamos naquele país da cultura da cana-de-açúcar, né? Onde nós temos aqui uma cultura onde tudo é demasia. Quando o brasileiro faz, seja da coisa boa, coisa ruim, ele faz mesmo. Vai até o fim, tudo, né? É muito tudo. Ou é tudo para lá ou tudo para cá. Não existe um equilíbrio como Paulo trata e nos dá, né? Essa noção do equilíbrio. Então, quando a gente fala do homem natural, não compreende as coisas do Espírito, você vê isso o tempo todo. Você prega, você ensina. Você acaba de pregar no culto... A pessoa já não lembra mais. Mas se você trouxer uma experiência, se você colocar lá um aroma no templo, no salão, se você tiver uma boa iluminação de palco, uma boa frente de palco, e aí eu não estou falando de altar, eu estou falando de palco. Sim. Então, se você tiver uma boa performance, se você tiver uma palavra que seja palatável, não ao espírito, mas às emoções. Então, trabalhar as emoções. A realidade, Diego, até estava falando para você, acho que de manhã, que nós estamos vivendo a era das emoções, onde se nós instigarmos as emoções, e o que é isso? É trabalhar a naturalidade, tá? E a carnalidade da pessoa. Lembrando aqui que a gente não está descartando a estrutura. Por exemplo, tudo isso aqui, microfone... Não, necessário, extremamente câmera, necessário. Vocês estão vendo a gente aqui. Isso é necessário, mas tem gente que está colocando a estrutura acima de Deus. Porque a estrutura tem sido mais importante do que o próprio Exatamente. Deus. Né? Então, vamos lá. Eu sou um crítico dispensando a estrutura. Mas nós hoje temos que ter direção do louvor, mas não é direção de ministrar o louvor. Estou nem preocupado se eu vou ministrar o louvor lá para o povo. Tá? O meu negócio é a minha performance aqui. Então eu tenho que ficar falando no ouvido do irmão. Tá? Então aqueles que deveriam adorar e chamar a adoração estão mais preocupados com o que vai tocar, com o que vai fazer, com a entrada, com o clique, do que com aquilo que está cantando. Então, o que tem tido? Uma explosão de escândalos nos altares. Sim. Quando a estrutura é supervalorizada, nós temos isso aí também. Porque aqui a gente também usa clique, VS, e assim, eu nunca tive problema com isso. Então, entendeu? essa questão de nunca você... tive problema. Se você está preocupado com a adoração, Exatamente. São ferramentas que somam. Porque, exatamente, tudo que a gente usa aqui é para elevar o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Mas tem pessoas que realmente abusam. Eu já vi pessoas que... O senhor deve ter visto também. Ministros de louvor ou diretores musicais que ficam falando o culto todo do ouvido dos outros. Isso aí eu não acho produtivo, não. Não acho positivo. Cada um tem sua forma de trabalhar. Sim. A questão é que são somas de pequenas coisas, né? Sim. Então, se você pega uma plantação, uma vinha, e aí começa a nascer ervas daninhas, esquenta a cabeça que senão. Dali um pouco, aquilo engoliu toda a vinha. Então, são as raposinhas que destroem a vinha. Não são as raposas grandes. Se nós tivermos aí um enfrentamento, seja governamental, seja local, alguém chegar e nos confrontar, a gente vai se unir, a gente vai orar, a gente vai buscar os meios necessários para nos defender em oração, em jejum e... Agora, começa um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha lá, um caráterzinho moral. Não, eu vou entrar nessa jogatina aqui. Quantas pessoas estão viciadas? Porque isso deixa a vida da pessoa, né, os jogos, deixa a vida da pessoa submetida. Sim. A pessoa fica caída, a pessoa fica prostrada, a pessoa não consegue se levantar.
E o crente que joga, pastor? O que o senhor me fala? Escravo. Não, mas é só uma jogada, só 10, pastor, no São Paulo. Escravo. Se eu jogasse ontem no São Paulo, eu teria perdido. Escravo. Por quê? Porque fica naquela ansiedade. Sim. Você vai jogando, sempre achando que vai ganhar. Aí você até ganha, mas depois você fica tão empolgado que, não, eu vou recuperar o que eu perdi. Você joga e perde de novo. Sem contar que esses jogos foram feitos realmente para você perder, não para ganhar. Eu vou até tentar encontrar a notícia aqui sobre isso aí. Sobre o cachê da desgraça e essa questão que o senhor falou que é feita para o cidadão perder. Qual o conselho que o senhor dá para quem... Buscar ajuda. O crente que está jogando... Buscar ajuda. Sair disso. Precisa sair disso. Porque no começo você acha que está no controle, mas dali um pouco você já não está no controle. Não tem diferença nenhuma de um entorpecente. Não tem diferença nenhuma de a devastação na família, a devastação financeira. Tá? A hora que a pessoa acorda, quantas pessoas tiraram a vida, quantas pessoas, quando a família foi descobrir, já tinha empeorado até os bens familiares. Quantas pessoas entraram em total destruição em suas vidas por causa do vício. Exatamente. Então a questão não é só vício em entorpecentes, no álcool, no cigarro, tá? É vícios também nos jogos. Tudo aquilo que te domina, você não domina. Exatamente. Tem até uma notícia aqui chamada Pandemia das Casas de Aposta. Hoje você abre o seu celular, tá lá aquele monte de propaganda de jogo. Sim. E aí pega uma pessoa desapercebida, começa a entrar, a hora que vai perceber, porque vive uma cultura disto. Trecho. Segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, o número de apostadores cresce em velocidade espantosa. Nos últimos 6 meses, esses aplicativos ganharam 25 milhões de usuários. Quase metade do total de 52 milhões de brasileiros que fazem apostas esportivas. A pesquisa referida indica que 84% desses apostadores novos integram as classes C, D e E. Apenas 16% deles são as classes A e B. Aí você pega isso, tudo que está acontecendo à nossa volta. Aqui, uma outra notícia. E o grande problema, que isso está dentro da igreja. E pastor, e pode ver que são os mais pobres que são influenciados, né? Olha, Diego, não digo somente na classe social, mas às vezes os mais desinformados. Por quê? Porque as pessoas não buscam ler. O Brasil lê pouco. O Brasil ultimamente está pouco instruído. Então as pessoas não têm buscado o conhecimento. As pessoas que buscam o conhecimento, a palavra de Deus diz: errais e não conhecer as Escrituras, porque cuidar tem nela a vida eterna. Quando você não conhece ou as Escrituras, ou você não lê um bom livro, você não tem um nível acadêmico, você acaba caindo nisso. Nessas promessas de enriquecimento rápido. Dinheiro fácil. Não tem nada fácil. E essa questão também, pastor, que eu já vi muita gente cair nesse negócio de fazer investimento, day trade, e perder 1 milhão, sabe? Muito dinheiro. Sem treinamento, quer ficar rico vendo um vídeo de 15 minutos no YouTube, entendeu? Mas não é só isso, né? Existe toda uma cognição, existe todo um diálogo, existe toda uma experienciação. As pessoas que fazem isso, as pessoas que buscam isso, buscam enriquecer de forma rápida. Olha, eu vou colocar aqui, vou ganhar ali, essa taxa de juro, eu vou ganhar nessa empresa, e acaba fazendo investimento. Você aconselha, não é por falta de conselho. Nós, pastores, aconselhamos. Sim. Não faça. As pessoas olham e falam: pastor é ignorante, pastor não sabe. Aí, quando a bomba acontece, pastor, por que o senhor não me impediu? Eu já ouvi isso. Por que o senhor não me impediu? Peraí, eu não sou seu pai. Ô, louco. Eu não sou seu cônjuge. Eu te dei o conselho. Exatamente. Seres humanos são livres, né? Um dia uma pessoa disse aquela coisa velha, né? Virou para mim e disse: se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Eu falei: então, quer pagar, paga. Porque às vezes você aconselha, você tá lá, a pessoa acha: pastor, tem que cuidar da minha vida. Só que a hora que a casa cai,
Sobra para quem? É, o pastor que cuida, né? O estrago está na ânima, a sensação de impotência, de fracasso, de ter sido enganado, Sim, de sim. perder tudo. Tá? Por quê? Buscando Aqui, a priori mais um uma dinheiro, aqui, ó. né? Uma pesquisa do Banco Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, estima que brasileiros e brasileiras perderam quase 24 bilhões em jogos e apostas online em um ano. Forte, hein? Alguém está ganhando, esse dinheiro foi para algum lugar. Foi pra alguém, exatamente. Então, e aí a gente vê que... E por que, ô, pastor, tem muito influencer fazendo isso, incentivando o cidadão a jogar, a perder no jogo. está fazendo isso porque ganha dinheiro. Só existe o influencer porque alguém assiste, porque alguém segue, porque alguém está lá. E é uma cultura, Diego, presta atenção, é uma cultura, é um meio que está cercado. É como se tivesse uma muralha invisível em volta em que cercou esse rebanho. A gente ficava rindo daquelas séries de zumbis, né? Zumbis no shopping, zumbis em alguns lugares badalados da cidade, em ruas especiais da cidade. Você não vai ver zumbi na quebrada, você não vai ver zumbi. O zumbi sempre está querendo buscar um crescimento, né? Você não vê zumbi trabalhando. Uhum. Você vai ver zumbi só querendo consumir cérebro. E como disse certa feita a palavra do historiador Karnal, né? Se dependesse de muito cérebro no Brasil, ia morrer de fome. Zumbi. Leandro Carnal, senão os irmãos vai confundir o Karnal homem com o Karnal da Bíblia. Então, a grande questão é onde eu quero chegar? Eu quero me alimentar do quê? Andais no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Porém, é o seguinte, aquilo que você alimenta mais é o que vai sobreviver. Muitos irmãos estão dentro da igreja com morte espiritual. Muitos irmãos estão anêmicos espiritualmente. Mas anêmicos como? Pastor, o sangue de Jesus, tá? Só que essas pessoas, e aí vale a pena depois os irmãozinhos dar uma lida lá em Hebreus 10, né? É um texto de fechamento, é um texto de finitude, é um texto fim. Porque depois daquilo ali, que você toma consciência daquele texto, o que te sobra? Então, olha como que isso é sério. Existe fé de irmão que está em coma. Está lá, travada, morta. Espíritos que estão estagnados. Houve um outro movimento terrível, talvez a maior enganação do maligno, a maior enganação, é a confusão das sensações, dos sentimentos, das emoções, essa confusão com a espiritualidade. Então a pessoa fica emocionada, emotiva, e acha que aquilo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, presta atenção nisso, isso aqui é muito sério. O Espírito Santo nos convence do erro e do pecado. Se você está vivendo no erro e no pecado, e você vai para a igreja, ou você vai orar na sua casa, ou você escuta uma canção, e você fica todo emocionado, mas continua no erro e no pecado, é outro espírito que está ali. Sim. Mas não é o Espírito Santo. Porque se você não está sendo convencido do erro e do pecado, aí alguns já chegam ao ponto de dizer assim, olha, aquela igreja do maligno, porque toda vez que eu vou lá está falando do pecado e eu me sinto acusado. Ah, mas aí que é bom, só. Porque o maligno é o acusador. É. O acusador das nossas almas é o maligno. Sim. Mas é o chamado do Espírito para você se arrepender pra também. Se arrepender, né? Só que aí, olha como que isso é uma blasfêmia. Como isso é absurdo. O líder, o pastor, o sacerdote, o teu líder de célula, o irmão que cuida de você, seu companheiro de julgo, ou o seu discipulador, ele chega e fala, olha, irmão, você está indo para
para um lado perigoso, você está se perdendo no vício do jogo, você está se perdendo no vício das drogas, você está se perdendo no álcool, você está se perdendo na prostituição, no adultério, você está se perdendo aqui. Aí o irmão fala assim, pô, esse cara aqui, ele veio aqui para me acusar. Não, ele está te mostrando o caminho do convencimento do erro do pecado. Porque se você se convencer do erro do pecado, o Espírito Santo agiu na sua vida. Mas que espírito está contigo? Eu me lembro daquele desenho acho que é na onda do Imperador, em que tem um anjinho e um demôniozinho. Né? E os dois ficam falando na cabeça. E a tendência do ator principal ali do desenho, né, da figura principal do desenho, é bater e dar um tapa no anjinho. Porque ninguém quer ouvir a voz do anjo. Porque a voz do anjo, ela vai sempre te constranger. Olha, eu quero comer essa carne. Você não pode. Eu quero comer esse doce. Você é diabético. Você não pode. Eu quero paquerar fulana. Não, você não pode. Ela é casada. Ela é comprometida. Ou ela é solteira, mas você é casado. Sim. Então, esses conflitos dentro de nós vai dizer de que espírito somos. Mas quem sabe disso? Somente a pessoa que está envolvida. Primeira coisa do pecado. Primeira coisa que acontece quando uma pessoa está se envolvendo ou está atolando no pecado. Ela não quer mais ter comprometimento com a casa de Deus. Chega dia de culto, não quer ir na igreja. Vou ficar em casa, vou assistir novela, vou maratonar. Ou daquela desculpa, preciso pôr a casa em ordem. Ou eu tô cansado, né? Ou eu tô cansado. Eu vou pôr a casa em ordem no dia do culto. Sim. Eu tenho a semana toda, eu vou pôr no dia do culto a casa em ordem. Entende? Sim. Então, começa essas desculpas furadas, né? Por quê? Porque o espírito já se distanciou. Então, você lembra daquele filme A Prova de Fogo? Lembro. Do Kendrick Brothers lá, não é? Isso. Aí a esposa, que é médica, ela começa a se envolver no trabalho, ela começa a se afastar do marido, se afastar da casa, se afastar de Cristo, se afastar das coisas da igreja. O irmão lá, mas poderia ser o contrário, pode ser o contrário, pode ser o irmão que começa a se afastar das coisas de Deus, sempre está cansado, o cara está empolgado, ele vem, está sempre atuando na igreja, de repente some, dá aquela esfriada, você fala, opa, aí tem alguma coisa. Às vezes está envolvido no jogo, acabou gastando tudo que tinha, agora começou num emaranhado de mentiras, porque o dinheiro não aparece, porque o dinheiro foi para o jogo, foi para a bebida, foi para a prostituição, foi para o adultério. Foi para pagar o motel, foi para pagar o Uber, foi para pagar... Ixi. Você está entendendo? Para dar os presentes. Então, isso é muito sério. Rapaz, pastor. Só paulada, hein? Então, mas aí que tá. Quem é esse aqui? O carnal? Quem é esse aqui? O natural? Porque é igual lá em Joel. Os gafanhotos. Joel, ele começa a mandar lá. Faça essa narrativa. Capítulo 1. Conta aos seus filhos, aos filhos destes, e essa é outra geração. O que ficou do gafanhoto migrador, ou seja, veio o migrador. Essas coisas malignas, ela migra porque alguém te influencia. Agora, se você é uma pessoa influenciável por pessoas das redes sociais, por que você não é influenciado por Cristo? Porque Cristo não faz mais parte da sua vida. Não, o senhor não pode falar isso, que Cristo não faz mais parte da minha vida. Meu irmão, se fizesse, é cultura do reino. Sim. Cativa o coração, né? Isso, a cultura do reino é viver o quê? O reino. E o reino de Deus, isso faz parte do reino de Deus? Isso está no reino de Deus? No reino de Deus, isso encontra guarida, sustentabilidade? Hã? Não. Então isso é grave, isso é sério, isso é real, é um problema real da igreja de hoje, porque quando nós começamos a naturalizar tudo, quando a gente começa a aceitar tudo, só que aí vem aquela questão, você não aceita aqui, mas o outro aceita ali. Porque eu preciso da casa cheia. Sim.
Eu preciso da igreja bonita para apresentar para as redes sociais, porque a noiva, ela tem que estar com todos os seus aparatos. O caso de você se moldar também ao mundo, né? E a Bíblia diz pra gente que a gente não deve se amoldar aos padrões do mundo. Então, mas o que é lá em Romanos 12 diz? Né? Versículo 1 e o 2. Rogo-vos, irmãos, né? Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, ele trabalha onde? No nosso raciocínio. Na nossa mente. Para fazer uma metanoia. Agora, eu sou de Cristo, mas eu tenho comportamentos anticristãos. Eu sou de Cristo, mas eu brigo. Eu sou de Cristo, mas desonro pai e mãe. Eu sou de Cristo, mas agrido. Eu sou de Cristo, mas eu vivo nos vícios, seja do jogo, das drogas, porque vício é vício. Entendeu? Tudo aquilo que te domina, que Sim. você não domina. Ô, pastor, é difícil falar com um homem natural, porque você aponta essas coisas pra ele e ele fala que tá tudo bem. O carnal também. É. O carnal ainda zomba de você, ainda tenta te jogar no meio. Você já teve essa experiência? Porque a pessoa faz, acha que o outro faz também, que o outro é igual a ele. Sim. Isso é muito grave. Isso é sério. Já pegamos casos aqui absurdos, né? Você apontar e falar, irmão, biblicamente o que você está fazendo tá errado. Você tem que consertar a sua vida. E a pessoa responder, não, mas eu oro, eu abro o Salmo 1 e Deus fala comigo. Será que Deus fala mesmo, meu irmão? Tem alguma coisa errada aí, né? Eu busco ouvir aquilo que eu quero ouvir. Porque na realidade, pastor Diego, nós vivemos uma era onde isso está tão proliferado, está tão comum, a carnalidade, a naturalidade, que eu venho e te repreendo. Mas vem 5, 6 e fala nas tuas costas. Não, você está certo, pastor, está errado. Ah, mas ele leu na Bíblia. Mas espera aí, a Bíblia, ele vai levar a Bíblia do jeito que ele quer. Aí vem igual aquela irmãzinha que a gente viu aquele dia na rede social, que nós somos idólatras da Bíblia, nós somos fundamentalistas. Mas de onde vem o fundamento da nossa fé? Não é da palavra de Deus? No princípio era o verbo? As coisas brotam da nossa cabeça, né? Então é mais fácil eu sair com aquela acusação estúpida. Isso aí é religioso, esse cara. Esse cara é religioso, isso aí é bitolado. Esse aí está preso na religião. É mais fácil, porque aí eu jogo, não, porque lá é legal. Sim. Ou falar, nós temos que atualizar a Bíblia. Temos que atualizar a Bíblia. Bíblia precisa ser atualizada. Mas é a Bíblia mesmo? Não é incomum hoje você encontrar Bíblias que já tiveram versículos removidos. Porque aqueles versículos, eles eram muito fortes. Sim. Então, olha como que a coisa está ficando. A Bíblia física, como a gente está aqui, muitas vezes está entrando em desuso. Sim. Devido às novas tecnologias. Tá? Nós vemos pessoas e pessoas e pessoas desconstruindo a palavra do Senhor e o reino. Então, isso trazendo como naturalidade tudo que se é feito. Então, quem será o pastor da sua filha? Como será a geração da sua filha? Sua esposa está preocupada com quem vai pastoreá-la? Você está preocupado? Porque eu tenho preocupação com quem vai pastorear meus netos. E vamos lá, do jeito que a coisa está caminhando, e a gente já viu isso em outras nações, nós já vimos isso em outras nações. Sim. Tá? Essa apostasia, essa naturalidade,
né? O modernismo entrando na igreja, o pós-modernismo. Exatamente. Uhum. E As relações líquidas. Ô, pastor, e essa naturalidade, ela atinge até homens de Deus, né? Porque assim, Sim. se a gente olhar para a igreja brasileira dos anos 90, tinha vários nomes aí que eram fortes de aconselhamento, de compartilhamento de palavras. O senhor deve lembrar. Eu não vou citar nome para não dar crédito mesmo, mas as pessoas sabem de quem eu estou falando. E, de repente, nos anos 2020 para cá, começou a aceitar coisas que a Bíblia rejeita. Mas por quê? Porque estamos sendo compelidos, e eu te disse isso várias vezes, vamos resistir, vamos resistir, vamos resistir, mas isso está vindo como uma avalanche para cima de nós. Sim. Eu lembro quando o grande conflito era pintar a igreja de preto, tirar os bancos de madeira e colocar cadeira. Essa era uma discussão forte do final dos anos, da primeira década dos anos 2000, ali 2007, 8, 9, 10, que veio construindo. A gente vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, até que uma hora você não consegue resistir mais, porque a própria igreja ela se levanta e ou você faz ou você faz. E são coisas bobas, coisas mínimas, mas que nos forçam. Aí você pega de questões espirituais, como a manutenção, aquilo que eu já havia dito há momentos atrás, de você chegar num lugar e falar assim, poxa, aqui é uma igreja. Porque você tem reverência, o seu espírito, o seu DNA espiritual, ele está preparado para reconhecer o ambiente. Eu não estou falando que a parede ou que a estética, mas aquele lugar, ele te mostra que você está num lugar sagrado. Eu vou no cemitério, eu sei que é cemitério. Até isso a gente tem perdido. A gente não sabe se vai no cemitério ou se vai no jardim. Nós queremos uma pracinha. E ali é para representar que é o nosso fim. Nós não queremos mais viver o luto. Nós queremos desconstruir o luto. Isso é para refletir mesmo, hein? Nós não queremos servir e seguir o sacro. Nós queremos desconstruir o sagrado. Inclusive, tem uma igreja lá em Belo Horizonte, no bairro da Savassi, que no andar de baixo é um pub balada. E no andar de cima é a igreja. Ou seja, para você congregar, você tem que passar pelo putz-putz. Então, para você congregar, você tem que ter aquela experiência primeiro para ver se você quer ir para lá ou quer ficar aqui. Exatamente. Então, tá. Poxa, a gente quer pegar. Tá, mas a gente não tem que mostrar para o jovem quem é Cristo? Nós queremos mostrar as vantagens de ser cristão, nós queremos mostrar as vantagens, não aqui, nós somos igual. Bom, sinceridade, desculpa. Eu, se for para ir num lugar que parece com o mundo, eu fico no mundo. Para que eu vou pegar um paralelo se eu posso pegar o original? Se é para pecar, então eu vou pecar no mundo. Ah, mas eu não quero ser afligido. Eu não quero ser constrangido, eu não quero ser compelido, eu não quero me submeter a um livro, eu não quero me submeter a um sacerdócio. O nome disso é igreja. Então eu quero uma igreja que seja, para mim, natural, carnal, e que o espiritual seja nas minhas emoções. Por que eu vou querer algo dentro de mim que me convence de erro e de pecado se eu não quero ser convencido? Exatamente. Aí nós temos que... Vamos lá. Nós temos aí 3 pessoas que nós não queremos na igreja moderna. E alguns convidados. Então, na igreja atual, hoje, nós não podemos deixar entrar nem o Deus Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Não cabe mais nesse modelo de igreja. Porque senão eles acabam com a festa, né? Oh, Jesus. E acaba com as minhas emoções.
Porque a hora que eu for compelido a mudar de vida, a hora que eu for compelido a me transformar, a sair da carnalidade, a sair da naturalidade e viver o espiritual, viver a presença, eu vou deglutir, eu vou me sustentar da palavra, aquele ambiente não serve mais para mim. Ô, pastor, eu sinto que hoje a igreja está igual à igreja de Laodiceia, de Apocalipse. Sim. Fazendo culto, funcionando da maneira maravilhosa. Mas Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Meu Deus do céu. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Só que aí que tá. Ninguém quer ouvir essa voz, porque a música alta não deixa. Ninguém quer ouvir essa voz, porque os gritos da satisfação e regozijo da carnalidade não deixam. A naturalidade não reconhece a voz de Cristo. A voz de Cristo é uma voz estranha para a naturalidade. Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou separado, ou seja, que eu sou santo, só que eu quero viver no mesmo modelo. Eu quero viver com a mesma vestimenta, com o mesmo linguajar, com os mesmos trejeitos, com a mesma formalidade, e todo mundo tem que me engolir. Se não for assim, vou embora. Eu te processo. Ué, eu te processo. Também tem. Essa é a nova, né? Porque eu estou sendo abusado, eu estou sendo tolhido dos meus direitos. E qual é o meu direito? O de não ter direito algum. O próprio Jesus, ele negou esse direito quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas se não for, que eu beba até a última gota. Nós não queremos beber a última gota do cálice. Nós não queremos tomar o cálice. Nós não queremos pegar a cruz de Cristo e seguir. Sim. E nós oramos uma coisa e fazemos outra. Nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aí acontece algo que não estava na nossa vontade, a gente fala: Deus não me ama, Deus me abandonou. Não, se Deus existisse, se Deus existisse. Se aqui tivesse Deus, não seria assim. Eu vim aqui porque eu achei que esse pastor ia orar por mim, o pirlim-pim-pim, pá, aconteceria tudo. Ou esse pastor tem a obrigação de fazer isso por mim. Não, e você? Não tem obrigação de fazer porque nada. Porque existe a pessoalidade. Cada um é responsável pela sua fé. Sim. Cada um é responsável pela sua crucificação da carne, a mortificação da carne. Mas hoje nós temos esses batismos estranhos, onde a pessoa ela vai, batiza, sai do batismo e já vai para a balada, já vai para o pecado, já vai para a amante. Ou vai lá e sobe a montanha e desce. Quantas vezes a gente tem escutado isso? A pessoa vai lá e diz que Deus falou que tem que largar da esposa e ir embora com a amante. Nós estamos vendo as dezenas dos depoimentos. Uma coisa que foi feita para validar, para trabalhar a humanidade, a carnalidade, tudo é levado para um negócio. E aí a mídia, para desconstruir isso, cai em cima. Os irmãozinhos não ajudam, porque acha que vai chegar lá e não vai ter que tomar vergonha na cara. Acha que vai chegar lá e vai mudar. Sim. Pastor, mas você não acha também que o filtro de audição e de compreensão do homem natural e carnal, ele não é deturpado? Essas gerações novas, Diego, eu tô muito temente a Deus, porque eu tenho aí mais um tempo ainda. Muitos colegas estão chegando aí no fim de carreira. Eu sou lá do final, meados, né? Sou de 75, meados dos anos 70. Nós fomos criados de uma forma bem rígida, né? Pai rígido, mãe rígida, pastores rígidos. Mas meu pastor hoje, se ele estivesse pastoreando essa igreja aqui, ele estava preso. Ele já estava preso, porque era muito rígido. Sim, sim, não, não, que passar disso, procedência maligna. Que a Bíblia manda. Mas essa geração está passando. Essa geração de 45, 50 anos, os 40 para cima já está passando. Nós temos aí mais um tempinho. Né? Vamos lá, que eu viva bastante aí. Chegue lá nos meus 70, 80 anos, né? Tem mais 30 aí pela frente. E orar a Deus para não ser engolido por tudo isso. Uhum. Mas é que essa geração passar. E aí vem essa geração que a gente escuta falar, né? Geração Nutella, geração Z. A geração já passou o alfabeto inteiro. Passou tanto o alfabeto que ficou analfabeta.
Analfabeto na palavra, analfabeto no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do respeito, do costume, da vivência com Cristo. Infelizmente, muitos se tornaram analfabetos funcionais. E é interessante que seja assim, porque o maligno ele precisa de pessoas que não saibam discernir. Porque olha o que diz o texto é bem claro. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode compreendê-las, entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. O que é espiritual, ele compreende, ele sabe separar tudo. Exatamente. Tá? E ele de ninguém é discernido. Ou seja, ele não precisa ficar tocando no sino aí, dizendo, eu sou de Deus, espiritual, sou de Deus. Não, espiritual. Não precisa ficar falando língua estranha, gritando no meio da igreja para parecer espiritual. Não precisa ficar confirmando, eu dizimei, viu? Dizimei. Não precisa disso, ele simplesmente faz. Porque o compromisso dele não é com o A, com o B ou com o C, é com o Senhor. Deus, exatamente. Então, olha, aí vem, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está aqui. Se você pegar o meu livro, esse livro aqui, Propósito, se você pegar esse livro aqui e você for ler, e você me conhecer, quando você começar a ler, você vai começar a escutar a minha voz dentro de você. Por quê? Porque você me conhece. Aquilo que o autor faz tem o caráter dele. Essa palavra que nós lemos aqui, o cabeçalho é o caráter da pregação de Paulo. Você vê Paulo em todo... Se você pode pegar as epístolas paulinas, você vai saber que é Paulo que está escrevendo. Você pega as epístolas de Pedro, você sabe que é Pedro que está escrevendo. Você pega o livro de Lucas, você pega Atos dos Apóstolos, você sabe que é Lucas que está escrevendo. Apocalipse, você sabe que é João que está escrevendo. Porque existe um caráter, um DNA na fala. A palavra tem DNA, a palavra tem caráter. Então, se você pega esse livro, você vai me entender e você vai falar assim, não, esse livro aqui foi o pastor que escreveu. Tá? Porque nem quem editou, nem quem formatou, nem quem fez a diagramação mudou o que está escrito aqui. A hora que você começar a ler, escutou eu falando aqui, você fala assim, é o pastor Luiz. Sim. Aqui, você vai escutar a voz da pastora. Você vai ver a pastora Carla nesse livro aqui, do começo ao fim. Por quê? Porque tem o caráter da pastora. E você pega a palavra de Deus aqui, a Bíblia, é a mente de Cristo, é a mente do Senhor. Tudo que ele quis te ensinar está aqui. Tudo que ele quis te mostrar está aqui. É perfeito, é completo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, para que possa falar dele? Quem conheceu? Quem lê a Bíblia. E hoje, tá fácil, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos crentes não leem a Bíblia. Porque se vai ler a Bíblia, vai compreender a Bíblia, meu irmão, a coisa fica complicada. E isso merece da gente, Diego, uma nova sentada, né? Isso merece da gente discutir ponto a ponto sobre carnalidade, sobre espiritualidade, sobre a naturalidade ou a natureza do homem. O homem natural, o homem espiritual, o homem carnal. Ou o espiritual, o natural e o carnal. Sim. Ou carnal, espiritual, ou carnal, natural, espiritual. A gente vai ver e também entender o espírito do homem. Uhum. Entender a mente. Entender o corpo, entender as necessidades biológicas. Porque às vezes a gente fica preso na nossa biologia. Exatamente. E aí nós vimos aquele monte de textos lá que conhecemos muito bem. Resumindo então, para a gente conhecer se a gente está natural, carnal ou espiritual, é fruto, é obra. Fruto de arrependimento. Sim,
Porque não adianta eu... As diretrizes estão em Gálatas 5. Sim. O homem carnal, qual é a lista? Olha a lista para você ver. Às vezes, quando você coloca na lista, é como se você estivesse fazendo um relato, estereotipando a pessoa. Qual que é o estereótipo da pessoa carnal? O que ela manifesta? A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Estas se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí. Eu sou cheio do Espírito Santo, só que a minha ação é a de cima. Sim. Eu falo em língua, eu pulo, eu rolo, ferro! E eu falo que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar a palavra, estou cheio do Espírito Santo, mas eu estou mentindo, eu estou adulterando, estou prostituindo, eu estou pagando mal minhas contas, eu não estou respeitando ninguém. Peraí, de que espírito sois? Porque a discussão aqui no capítulo 3, quando segue aí o versículo 2 em diante, né, ele vai falar que com leite vos criei, né, e não com carne, porque ainda não podíeis. Então você não pode ainda comer uma comida mais forte, né? Aí ele vai falar que os homens carnais, eles ficam discutindo de quem eles são, né? Versículo 4 vai dizer assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, né? Porventura, não sois carnais? Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja. Aí você fala, nossa, deve ser de oração, de jejum. Aí você vai ver o testemunho. Qual é o testemunho? Qual é o testemunho que eu estou dando? Manipulação? Articulação? O irmão que eu falei pro senhor lá, 20 anos, excesso de drogas e álcool. Enganando todo quem? mundo. Não. A si mesmo. Né? A si mesmo. E só parou. Você está falando daquele... Do cantor americano, né? E só parou porque o Ministério Público ofertou a denúncia depois de 2 anos de investigação. Porque senão não teria parado. Mas o Senhor já não havia repreendido? Já. O Senhor já não tinha mandado o profeta falar? Já. O Senhor já não tinha dado oportunidade e chances? Já. Exatamente. Tanto é que para você cair numa investigação depois de 2 anos... Depois Deus não é longânimo, né? Longanimidade do Senhor. Então o Senhor ele vai te chamando a atenção, até que uma hora ele fala, deixa aí. Sim. Tá? É inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele por meio que vier o escândalo. Amém, pastor. Eu acho que hoje a gente já cumpriu o propósito. A gente senta depois para a gente discutir mais sobre essa questão. E sim, precisamos, porque nós precisamos entender quem somos. Né? Sim. Eu preciso saber de onde vim, onde estou, para onde vou. Como eu cheguei até aqui, como eu vou chegar até lá. Quem veio comigo até aqui e quem vai até lá. Exatamente. Por quê? Quem que eu quero ser amanhã? Porque eu posso entrar nessa onda, e aí, só para concluir, Diego, e fechando esse momento, a gente pode até ter uma segunda parte disso, nós constantemente somos compelidos. Por quê? Porque uma igreja igual a nossa, se nós entrarmos nessa vibe, com o que nós produzimos de conteúdo, com o conhecimento que temos e com os testemunhos que temos, entrarmos nessa vibe aí, a gente vai crescer. Só que esse crescimento é um crescimento ou é um inchaço? É uma inflamação? E aí a gente pode ter aqui uma igreja de deuses, não uma igreja de Deus. Uma igreja de Jesuses, não de Jesus.
Uma igreja de espíritos que não santo. Meu Deus. Misericórdia. Uma igreja emotiva, uma igreja emocional, uma igreja que emociona, uma igreja que vai ser querida por todos os emocionais, carnais e naturais, mas odiada pelos espirituais. E aí nós poderemos sair da condição de homens de Deus, buscando o convencimento do erro e do pecado, para sermos o outro lado, onde as pessoas vão apontar e vai falar: ah lá, eu não disse? 1 minuto de silêncio. Deus fiel. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Tudo que a gente faz aqui aponta para a Bíblia, tá? Aqui, ó, Escritura Sagrada é o nosso fundamento. Espero que essa palavra tenha te enriquecido, te abençoado e apontado para Jesus. Eu tenho certeza que a palavra vai fazer algo na sua vida. Deus te abençoe. Eu agradeço a todos e até um segundo momento, voltando com esse mesmo tema, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, sempre norteado pela palavra e tendo Cristo como centro da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz.